eu quero te perguntar essa manhã, que filho você quer ser? Talvez você não tenha tido um pai exemplar, um pai que foi um porto seguro, um pai que nunca errou, né? Que você acha o máximo, um pai herói, mas você pode escolher que filho você quer ser. E eu tenho certeza que isso vai ser libertador para a sua alma. Sabe por quê? Aonde existe falta na sua vida, é aí que Deus vai entrar. Quando eu tive a consciência disso, isso me libertou, inclusive, da mãe perfeita que eu nunca consegui ser. Porque toda vez que eu via que eu errava com os meus filhos, que eu nunca vi um negócio para ter tanta culpa como uma mãe. Estou certa, mulheres? Mãe acha que está errando o tempo todo, está fazendo certo, já está errado. Parece que só já está sempre errada. E tudo que enchia a minha alma era dizer assim, na minha falta, aquilo que eu não dou conta, Deus vai fazer. Senhor, supre aquilo que eu não consegui ser na vida dos meus filhos. Então, que você possa hoje, essa manhã, naquilo que eu vou falar, descobrir e decidir que filho você quer ser. Não só para o seu pai, não só na vida terrena, mas que filho você quer ser para o seu pai eterno. Porque aquilo que você... E quando eu fechei o luto do meu pai, alguns versículos na Bíblia, como João 8, mudou completamente para mim. A minha percepção, o jeito que eu olhei, mudou. Por quê? Porque aquilo que você vê no seu pai natural, você vê no seu pai espiritual. Talvez você esteja convertido e a sua mentalidade permeia entre 4 linhas, ou você está paralisado em uma delas, que é a mentalidade de escravo, a mentalidade de empregado, a mentalidade de filho e a mentalidade de príncipe. Essa palavra, na verdade, Deus já tinha me dado antes e ela fechou um ciclo no meu coração, agora eu quero compartilhar com você. O que é a mentalidade de escravo? A mentalidade de escravo, o povo do Egito, vocês lembram do povo, Êxodo? Quem lembra da passagem? Levanta a mão, gente, que senão eu vou ter que voltar lá na Bíblia. Vou fazer vocês lerem a Bíblia tudo de novo. Em Êxodo, o povo, quando saiu do Egito, eles tinham saudade do tempo da escravidão. E tudo que eles queriam era o quê? Matar a fome. A mentalidade de escravo, ele tem uma visão curta. Tudo que eles queriam, eu estou com fome, eu quero só esse pouquinho. O escravo, ele não vê a promessa. Ele quer matar a fome agora. Tudo que ele quer é para subsistência. A mentalidade de escravo, ela te limita para você não ver a promessa. Para você não conseguir ver aquilo que está à frente da crise ou da dificuldade que você passa. Tudo que você quer é o emprego agora. Tudo que você quer é algo agora. Talvez como filho natural, tudo que você quer é um abraço agora. Tudo que você quer, você só olha a dificuldade. Você só olha aquilo que você não tem. O escravo é assim, a mentalidade de escravo. Ele olha aquilo que ele não tem. Ele não olha aquilo que ele pode ser ou pode ter diante de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Vocês estão com o olho arregalado para mim. Eu não sei se vocês estão curiosos para saber onde eu vou chegar ou se já está doendo e nem começou ainda. O povo não via a promessa. Eles tinham saudade da comida. Êxodo 12. Não sei se eu dei esse versículo lá para o pessoal. O óculos está começando a me fazer falta. Êxodo 12, versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Era um povo escravo há 430 anos. Imagina você 430 anos, geração após geração, escravo. E quando você tem a oportunidade de ser liberto, você diz assim, eu estou com saudade da carne. É assim que eles disseram, eu tenho saudade da carne e do pão. Tínhamos carne e pão com fartura. Êxodo 16, preste atenção nisso, diz assim, ó. Êxodo 16, versículo 2. 16, 2. Diz assim, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes, filhos de Israel, se eles tivessem a oportunidade de morrer pela mão do Senhor da terra do Egito. Eles dizem assim, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Escravo não comia carne, eles comiam tripas.
O pão com fartura era o pão do dia. Nada mais. Mas a visão era tão curta que o que eles queriam era só aquilo ali. Quantos estão entendendo? Diga amém, eu estou entendendo. A mentalidade, a visão do escravo, ele olha só o agora. Ele quer só aquilo ali. Eu estou com fome agora, eu quero isso agora. Eu entendo essa visão. Porque só quem sabe a falta é quem passa por ela. Só quem sabe o que é dever é que sabe o que é se livrar do peso da dívida. O oficial de justiça cedo de manhã. Não é verdade? Eu não sei, parece que aquele povo não dorme. Chega às 5 horas da manhã, está 6 horas da manhã, está ligando. Não dorme, o oficial de justiça não dorme. Eles são treinados para acordar cedo, chegar cedo. Quando você está saindo, ele está chegando na sua casa. Está rindo, né? Passou por isso, né, irmão? Eu já. É difícil. Mas a mentalidade do escravo, ele só olha aquilo ali. Eu preciso disso agora, eu preciso do meu milagre agora. Ele não está vendo toda a promessa. Ele não tem, ele tem uma visão curta. A segunda mentalidade é a mentalidade do empregado. A mentalidade do empregado, ele se concentra em dar resultados. A visão dele, você pode estar dentro da casa de Deus e tudo que você busca é dar resultado, apenas isso. Se você olhar a parábola do filho pródigo, Lucas 15, 29, puder projetar lá para mim. Olha que interessante. Lucas 15, versículo 29. Olha o que esse filho, o filho mais velho, disse ao pai. Eu te sirvo há tanto tempo. Eu te sirvo há tanto tempo. A visão dele era assim, poxa pai, eu te sirvo há tanto tempo, eu te dou tanto. E olha, o que você não me honrou, você não me deu, você não me reconheceu. A visão do empregado, ele quer receber algo. A alma dele, a emoção dele está seca, ele precisa de algo. Ele precisa receber. Ele precisa receber honra, ele precisa receber reconhecimento. Eu não estou dizendo que a honra não é válida. É válida. Dai honra a quem merece honra. Você, inclusive, tem que honrar a Deus em primeiro lugar. Você tem que honrar os seus líderes. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo quando o não receber honra te adoece. É isso que eu estou falando. Quando o teu pai não reconhece quem você é e aquilo te adoece. Poxa, eu fiz tanto pelo meu pai. Eu dei tanto, eu trabalhei tanto, eu servi tanto. Eu fiz tudo para agradar. Eu fiz tudo para ser o filho perfeito para o meu pai natural. Mas mesmo assim, ele nunca reconheceu. E aí você chega diante de Deus com uma alma, com a mesma maneira de enxergar a Deus. Eu faço tanto para Deus e eu estou passando por essa situação. Eu faço tanto para Deus, mas eu ainda estou penando nesse deserto. Eu faço tanto para Deus e eu ainda estou nessa dificuldade. Eu não saio desse lugar. Eu não saio dessa crise financeira. Eu não saio dessa crise de casamento. A minha visão não enxerga além, eu não consigo ver. Essa é uma outra mentalidade, que é a mentalidade do empregado. E nós hoje precisamos mudar essa mentalidade. Talvez você esteja com um pouco de uma, um pouco da outra, ou em uma fase, em alguma área da sua vida você está de um jeito e na outra, no ministério, você esteja de outra. Só que Deus nos chamou para sermos filhos. Deus te chamou para ser filho, filho de Deus. E a primeira mentalidade que você precisa desenvolver e afinar com Deus é ser filho de Deus. Você entender que o lugar que você ocupa é de filho. E a mentalidade de filho é aquele que tem gratidão. Gratidão pelas circunstâncias, gratidão por quem Deus é na sua vida, gratidão por aquilo que Deus vai fazer, gratidão por aquilo que Deus já fez. Ter consciência que é filho, ele se alegra da presença do Pai. Ele vê oportunidade nas crises e entende as dificuldades. Ele ama a disciplina e a obediência.
Queridos, eu lembro de uma história, eu não sou boa para contar história, mas o Ferretti é, mas eu lembro de uma historinha, nem sei se foi meu marido que contou, que diz assim, que um discípulo queria se tornar forte, e ele chegou para o seu mestre e falou assim, mestre, eu quero me tornar forte. O mestre chegou para uma pedra enorme, falou assim, ó, todo dia você vai ali e empurra aquela pedra. Aquele discípulo começou a empurrar, a pedra não andava 1 milímetro sequer, 1 milímetro ela não se movia. E ele empurrava todo dia. Passou-se anos a fio, e esse discípulo chegou para o mestre e disse, mestre, eu estou há anos empurrando essa pedra. E ela não se moveu. Ele falou assim, se olha no espelho, olha como você se tornou muito mais forte. Empurrar, enfrentar as crises e as dificuldades nos torna muito mais fortes. É aí, nesse lugar que você está de crise, de dificuldade, é que você vai conhecer quem Deus é na sua vida. E você não pode sair. Você não pode retornar e deixar de ser filho. Eu separei um versículo de João 8, 29, que eu quero ler com vocês. Espera aí que eu estou abrindo aqui na minha. Até o 8, 29. 8, 29 diz assim, ó. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esse aqui é Jesus falando. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque o que eu faço sempre agrada o Pai. Como filhos, a nossa missão, aquilo que você tem é agradar o Senhor. Aquilo que você tem como missão de vida. Você não tem que fazer buscando honra, mas você tem que fazer porque você tem gratidão. A bispa pregou aqui no domingo sobre graça. Ela falou sobre a graça e sobre a verdade. E quando ela pregou sobre graça e verdade, ela falou sobre a lei, que o período da verdade era o período da lei. E a graça é quando você entende que você é filho. Jeremias 31, 31, ele fala, vai vir a nova aliança. E a nova aliança é Cristo Jesus. Ele diz assim, onde vocês vão circundar o coração, onde vai ser uma aliança marcada no coração. Você não decide obedecer a Deus porque você é obrigado. Você decide obedecer a Deus porque o ama. Jesus, quando ele veio apresentar o quê? O Pai. Mateus 6. Vocês vão orar assim, Pai nosso, Pai nosso. Ele veio apresentar o Pai. Foi tudo que Jesus fez. Tem um versículo, não é no 8 não, deixa eu achar ele aqui, que eu anotei tantos. Deixa eu ver se é esse. Calma aí, só um minuto. É esse sim, João 8. Deixa eu ver onde é que eu vou começar. Eu vou explicar para vocês, João 8, vocês têm que anotar. Quem está anotando, você que gosta de anotar, por favor, leia esse versículo em casa. Para que você possa estudar ele, a partir do 12. Jesus estava falando ali sobre o relacionamento dele com Deus e por que ele veio. Os fariseus, olha, eu li esse versículo umas 4 vezes, fiz até o Ferretti ouvir hoje em casa, no café da manhã. Amor, olha isso, olha isso. E os fariseus não entendiam. Ele dizia assim, olha o pai. Aí eles diziam assim, mas que pai? Abraão. Mas nós temos Abraão como pai. Eles não conseguiam entender a paternidade de Deus. Jesus tinha dificuldade de mostrar a verdadeira paternidade de Deus, mostrar a graça, falar o quanto Deus nos ama e que enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. E ali ele começa a falar com os fariseus. E ele diz assim, então lhe objetaram os fariseus, se dás testemunhos de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Falei, vocês não entendem. Mas eu sei, o Filho sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Você precisa saber de onde você veio e para onde você vai. Que essas circunstâncias ou aquilo que você passa nessa terra é passageiro.
Quando você é filho dentro de casa, na ordem natural, você sabe que seu pai é humano. Querido, se você não mudar a sua visão de que seu pai errou com você e que ele é humano, você não vai ser liberto dessa situação. Quando você olha com os olhos de amor e misericórdia, você diz assim, o meu pai errou, mas ele é humano. Você é liberto dessa situação, você precisa entender que você é filho. No 15, vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. O meu testemunho, aquilo que eu vivo, não é só meu, é do Pai que me enviou. Eu sou filho, eu não falo por mim, eu falo por Ele. Isso é a promessa e a herança. Não olhar as circunstâncias, mas entender que você tem um Pai. Talvez você esteja aqui hoje, essa manhã, e tem uma história parecida com a minha. Você tem dificuldade de se colocar no lugar do filho. Sabe por quê? Porque você teve que ser forte a vida inteira. Você teve que ser autossuficiente a vida inteira. Mas você precisa se colocar no lugar de filho e entender que você tem um pai que cuida de você. E que na falta e na dificuldade, mesmo aí Ele está governando. Ele não te deixou. Amém? Amém, glória a Deus. E os fariseus diziam assim, mas que pai? Que pai que você está falando? Eu tenho um pai, Abraão. Aí ele falou assim, mas o povo não entendia. Eu quero te dizer a última mentalidade. Que se você se reconhece como filho, levanta sua mão. Você se reconhece como filho de Deus? Amém. Abaixa sua mão. Se você, como eu, você tinha dificuldade de se ver como filho, você tem coragem de levantar sua mão e dizer, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Sim, já é um passo para a cura, amém? É um passo para a cura. Você reconhecer que você tem dificuldade de ver um Deus que está governando sobre essas circunstâncias. Você vê que Deus tem uma promessa, apesar de. E chamar Ele de paizinho no íntimo. E entender as circunstâncias e conseguir ver lá na frente. Só que existe uma última mentalidade, que Deus, eu acredito que Ele quer levar a igreja de cada um que está aqui. Que é o príncipe. O príncipe, ele é um filho maduro. Ele é um filho que amadureceu. Então Deus nos chama para depois de entender que você é filho, você se tornar um príncipe. Se tornar um príncipe é aquele filho que amadureceu e que ele deixa um legado nessa terra. Ferretti falou aqui de uma oferta. Que palavra, a gente estava lendo até antes disso, né? O quanto esse profeta, que o bispo inclusive pregou e falou que o pai dele deu o nome dele, você vai ser Jerubaal, que é o perseguidor de Baal. Ele sabia tanto quem ele era, que ele falou na hora do sacrifício, ele falou assim, ora aí por Deus de vocês, ele deve estar dormindo, por isso que não chegou, ora mais um pouco. Ele tinha tanta certeza que Deus faria, que Deus enviaria o fogo no altar, que ele relaxou. Vocês estão entendendo? Ele relaxou. Queridos, ele estava enfrentando vários profetas de Baal. E ele falou, pode jogar água. Joga mais. Você já imaginou fogo pegar onde tem água, gente? Ele falou, não, pode jogar. Eu entendo o princípio da oferta. Isso é um príncipe, eu entendo o princípio da oferta. Eu sei quem é o meu Deus, eu vou deixar um legado. Você foi chamado para deixar um legado nessa terra. Você foi chamado para a tua oferta, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de quem você é. Quando você morrer, quando você sair daqui, vão dizer, essa pessoa era diferente, ela fez algo diferente. Você está preparado para deixar um legado para os seus descendentes? Você está preparado para deixar um legado para a sua igreja? Você está preparado para deixar um legado para o seu bairro? Você está preparado para dentro da sua empresa, o dia que você sair, você deixar um legado? As pessoas dizem assim, quando você passou aqui, você falou algo que mudou a minha vida. Anos depois, eu estava caminhando na praia com o Ferretti, encontrei uma pessoa caminhando, não reconheci. Aí ele chegou assim, vocês lembram de mim? Aí eu e o Ferretti, sem graça, a gente ficou assim, caramba, a gente não lembra. Ele vai descobrir se ele ouvir esse vídeo, mas ele não está aqui, né, amor? Ele falou, não lembro não. Aí a gente assim, fala a verdade, falou assim, querido, desculpa, a gente não lembra. E ele falou,
de coisas que aconteceram que mudaram a vida dele. Quando você se coloca como príncipe, você vai mudar a vida de pessoas que você nem vai lembrar. A gente teve a oportunidade de ver, mas podia ser uma pessoa que a gente não ia ver nunca mais. Coisas que você faz nas áreas da sua vida, todas elas você vai deixar um legado. Ser príncipe é deixar um legado na sua família, no seu casamento, na sua igreja, na sua empresa, na sua casa. Eu quero compartilhar com vocês Números 13, 28 a 30. Números 13 foi quando Moisés chamou os espias. Quantos lembram dessa passagem? 13, 28. O povo também, porém, habita nessa terra, é poderoso. Ele pegou, mandou os 12 espias, eram um líder de cada casa, eram 12 príncipes. 12 príncipes, 12 líderes. 12 príncipes. Os 12 foram lá ver a terra. Quando voltou, o que eles falaram? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. A visão desses homens era isso, mas teve um que disse o quê? Aí 29, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus. Aí começou, falou, isso é difícil, hein? O negócio ali tá ruim. Entrar, missão impossível, não vamos dar e dar. Pode esquecer, você está sonhando muito alto. Não. Não, mas peraí, a gente tem uma promessa. É promessa, Deus deu a promessa. Não. Porém, 2 homens, Josué e Calebe, o que ele falou? Me dá, vamos subir, vamos tomar a terra. Vamos subir, vamos tomar a terra. Ferretti até me lembrou de uma passagem que ele pregou, os 16%. Você faz parte do 16%, querido? Você tem uma mentalidade de príncipe? Se você não tem, qual área da sua vida você precisa desenvolver essa mentalidade? Em qual área da sua vida você precisa dizer, não, essa terra é minha, eu sou profeta da minha casa, eu vou me levantar, aqui Satanás não faz bagunça. Satanás enganou o povo e disse, é muito difícil. Deus pode fazer um milagre no marido da vizinha, no seu filho, só Jesus aí, nem Jesus vai dar certo. Ih, pastora, aí muito complicado. Eu tenho um sonho, eu quero voltar a estudar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ih, tá difícil, na minha idade, muito complicado. Eu até para mim ler um livro agora tá difícil. Voltar a estudar então, que sonho você tem? O que está embotado na sua vida? E que essa mentalidade está deixando de você ocupar os lugares que Deus te chamou? Que lugar? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Você precisa ter uma visão de príncipe. O príncipe é um filho maduro. O príncipe é aquele filho que entendeu aonde ele tem que chegar. É um filho que faz acontecer. É um filho natural que olha e diz, eu vou ajudar o meu pai, porque aqui ele não enxerga. É um filho que decide agir diferente. Eu não estou dizendo que é fácil. Muitas vezes você vai chorando, mas você vai. Eu lembro, quando a gente se converteu há muito tempo, eu e Ferretti, a gente saiu de um culto que foi tão tremendo, que ele ligou para o pai dele e eu liguei para o meu pai. Tu lembra disso, amor? Né? Pedimos perdão, perdoamos. É aqui que a gente alcança a maturidade. É aqui, ouvindo a palavra de Deus. É aumentando o conhecimento em Deus. O príncipe cava poços. Qual foi o maior cavador de poços na Bíblia? Isaac. Vai ler, querido. Vai ler a história desse homem. O pai dele, Abraão, tinha uma promessa. Tinha uma promessa de herdar a terra. Primeira coisa que ele fez, eu vou desentulhar os poços do meu pai. Ele foi desentulhar os poços do pai. Ele falou, não, meu pai tem uma promessa, eu não abro mão. Quando ele foi desentulhar os poços, ele foi perseguido. Lá para o 4º poço, é que ele chamou de rebote, se eu não me engano, que é prosperidade. Os primeiros poços, os 3 primeiros,
contenda. Não sei porque ele foi lá cavar o poço, Abimeleque botou ele para correr. Sai daqui, esse lugar não é seu. Porque quando você começa a prosperar, o que acontece? Inveja, confusão, até dentro da família. Isso vai te abalar? Quantos decidem ser príncipes hoje? Decida ser um príncipe. Decida ser aquele que busca a presença de Deus e que apesar das dificuldades, apesar dos poços entulhados, você não vai desistir. Apesar de olhar e dizer assim, vai dar trabalho. Porque um poço entulhado, vai olhar. Bota aí, como é que disseram? Dá um Google. Bota lá, poço entulhado, cheio de pedra. Dá trabalho. Se cavar um poço é 20 metros abaixo, imagina desentulhar, quer tirar a pedra de dentro do poço entulhado. Ele enfrentou de muita dificuldade. Foi colocado para fora. Louvor está aí, glória a Deus. No Salmo 84:6 diz assim: no vale árido Ele faz um manancial. Foi para isso que Deus te chamou, para você se levantar como um profeta, na identidade de filho, mas ainda mais na identidade de príncipe, que é um filho maduro, que apesar de dificuldades e do vale árido que você pode passar, você vai fazer dele um manancial, porque você sabe para que Deus te chamou. Tem uma frase muito interessante, mas é uma frase de internet, que ela diz assim: até as coisas mortas, elas acompanham a correnteza, mas só uma coisa viva pode contrariar uma correnteza. Querido, se você não tiver a vida de Deus, você vai ser como uma coisa morta na correnteza. Em meio à dor, em meio ao trauma, em meio à dificuldade, em meio aos sonhos que você não vai conseguir alcançar aqui, que Deus te chamou, seja o que for, seja tirar carteira, fazer uma faculdade, abrir uma empresa. Eu não sei os seus sonhos, eu não sei o que você deseja. Seja casar de novo. E você diz assim, difícil, muito difícil. Mas o quanto esse sonho é importante para você. O quanto você sabe que isso é uma promessa. O quanto você sabe que é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ser um filho maduro. Um filho que depende dele. E que em meio às dificuldades não vai desistir. Feche os teus olhos. Talvez você esteja aqui e você começou a olhar a sua história como filho. Se puderem apagar as luzes da igreja, esse momento é seu e Deus. Se essa palavra falou com você. Talvez você esteja aqui e Deus falou ao seu coração. Você tem as suas marcas, as suas feridas, as suas dificuldades. Você tem dificuldade de olhar um pai amoroso que cuida de você. Você não consegue descansar em Deus e saber que o governo é dele. Eu quero que você se coloque de pé. Só você que a palavra... Aí onde você está, se coloca de pé. Só você que Deus falou com você e que você quer conhecer essa paternidade de Deus a fundo. Você tem dificuldade. Você, como eu, teve essa dificuldade na sua vida. Você fala assim, eu tenho dificuldade. Eu quero conhecer um pai que me dá a mão. Eu quero conhecer um pai, eu quero descansar nesse Deus. Eu quero descansar, eu quero saber que Ele está governando essa situação. Eu quero ter paz no meu coração. Eu quero poder chegar em casa e saber que eu tenho um porto seguro. É você e Deus. Você coloca a mão no teu coração e começa a falar para Deus, você que ficou em pé, diz assim, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer essa paternidade
Diga assim: eu quero conhecer essa paternidade. Comece a perdoar o seu pai. Diga: pai, eu te perdoo. Comece a perdoar. Comece a perdoar o teu avô, aquele que exerceu paternidade na sua vida. Oh, comece a perdoar. Diga: Senhor, eu perdoo. Senhor, eu entrego no teu altar. Eu entrego no teu altar a minha dificuldade. Senhor, me faz entender o que é a nova aliança. Senhor, que é uma aliança, Senhor, que eu vou caminhar pela graça. Que eu vou entender, Senhor, que não é pelo eu muito fazer, mas é pelo que o Senhor vai fazer. Não é pelo meu braço, mas é pelo braço do Senhor. Oh, aí onde você está, diga assim: paizinho, paizinho. Diga para o Senhor: paizinho, paizinho, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Não só para o Deus Todo-Poderoso, mas para aquele que é o meu Pai, meu Abba. E se você está aqui essa noite, e a palavra de ser um filho maduro, aquele filho que tem força de Deus para enfrentar a dificuldade, aquele que não quer se abalar em meio às circunstâncias, aquele que quer deixar um legado. Queridos, quantas vezes Deus vê o teu choro. Deus está me mostrando claramente o teu choro preso, no choro em meio à dificuldade. O Senhor quer te dizer essa noite: eu te chamei para príncipe, eu te chamei para príncipe, eu te chamei para princesa. Não desista, não desista. Se você precisa da força de Deus, você precisa de uma força de Deus para se responder a esse chamado de príncipe. Se coloca de pé, só você que essa palavra falou com você. Só você se coloca de pé. Se coloca de pé. Levante as suas mãos bem alto. Você que se colocou de pé agora, levante a sua mão. Diga assim: Senhor, eu recebo a tua força, porque a tua palavra diz que quando eu sou fraco, o Senhor me faz forte. Vem aqui na frente, vem aqui, eu quero orar com você. Você que levantou a mão, só quem levantou a mão, venha pra cá. Venha pra cá, vem aqui pra frente. Uma palavra para vocês. Deus vai derramar uma unção nova sobre a vida de vocês. Vocês podem crer nisso? Vocês não estão... Por que eu falei que não é para a igreja toda ficar de pé? Porque não é para todo mundo. Alguns já se veem assim. Alguns já se veem assim. Outros ainda não chegaram nesse momento. E tá tudo bem. Só que existe o dia D, que é o dia que Deus rasga o nosso coração e que faz algo diferente. É como diz a palavra de Deus, é a circuncisão no coração. É quando você sai daqui como se estivesse carregando uma pedra, porque o altar ele é feito de pedras que você recebe. É quando você vai para casa e você começa a construir altares na sua vida, e é isso que transforma você. Por isso que eu falei para você vir aqui, porque eu quero te dar uma palavra que Deus me falou. Antes de eu chamar vocês aqui, Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Ele vai te usar, apesar de qualquer circunstância. Feche os seus olhos, levante a sua mão bem alto. Se você quiser se ajoelhar na presença de Deus, se ajoelhe. Igreja, pode ficar de pé. Levante a mão para cá como um profeta, para abençoar os irmãos, amém? Primeira coisa que nós temos que aprender na igreja: somos irmãos. Somos irmãos, somos um corpo.
Levante a sua mão. Levante a sua mão para abençoar. E você que está aqui, comece a receber. Eu recebo essa unção de força. Igreja, comece a declarar que eles são fortes no Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, Senhor, que o Senhor nos faz forte, que é o teu braço. Querido, levante a sua mão direita. Levante a sua mão direita. Deus agora, Ele pega a tua mão direita. Oh, da barachoia. E Ele derrama força sobre você. Oh Senhor, vem com a tua força, Deus. Espírito Santo de Deus, derrama uma unção nova. Senhor, derrama algo novo. Senhor, que se hoje seja o dia, Senhor, um dia diferente, o dia que vão sair daqui, ó Deus, como príncipes, Senhor, para tirar, ó Deus, para tirar aquele projeto, Senhor, que está guardado. Eu declaro que ministérios nascem aqui novamente. Senhor, eu declaro que nasce aqui, Senhor, ó Deus, famílias. Ó Deus, oh, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Querido, você que está aqui na frente, você fica de pé. Pode ficar de pé, dê uma salva de palmas para o Senhor. Levante a sua mão direita, diz assim: eu sou um príncipe. Amém? Eu sou um príncipe. Eu vou fazer diferença. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Deus falou contigo, você precisa mudar de fase. Você não tem que ser mais escravo, você não tem que ser empregado, você tem que ser filho. E mais do que filho, você tem que ser um príncipe. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Amém? Príncipe maduro, príncipe que conquista, um príncipe que vai além. Estende a sua mão para receber a bênção final. Coloca em posição de receber essa bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Essa semana você vai ter muita oportunidade de exercer o seu principado. Essa semana vão abrir oportunidades para você ser príncipe aonde você estiver. Nunca esqueça, Ele é teu Pai, Ele é rei e você é príncipe. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e favor sobre a tua vida essa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido.